Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Guadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, nesta nossa liturgia de hoje, nos traz os textos bem interessantes para a nossa reflexão. Amós, profeta Amós, é um profeta muito claro. Ele passa a sua mensagem de modo claro. E aí ele diz: se nós praticamos o bem, se nós praticamos as coisas boas, devemos continuar a fazer isso. Mas se nós não praticamos as coisas boas e queremos enganar a Deus com falsas promessas, aí fica difícil. Vamos entender isso. Colocando no nosso tempo. A palavra diz que nem aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Justamente isto. Como nós podemos dizer que acreditamos em Deus, fazendo as práticas devocionais, rezando o terço, fazendo acompanhamento com casais, fazendo a pastoral, sendo de igreja, mas não tendo capacidade de perdoar o outro? Será que realmente nossa prática de fazer o bem, como nos diz aqui o profeta, buscar o bem e não o mal? Será que estamos buscando o quê? O bem? Se nós praticamos a palavra de Deus, dizemos que praticamos, mas no nosso íntimo guardamos rancores, guardamos ódio, queremos a destruição do irmão, temos inveja, não deixamos o outro crescer, nós queremos pisá-lo. E aí? Aonde nós estamos fazendo o bem? Odiai o mal, amai o bem. Estabelecer a justiça no julgamento. Talvez assim o Senhor tenha compaixão de nós. Amós diz isto para aquele tempo, também podemos usar para nós. Então, nesse tempo de pandemia, onde nós não temos a prática dentro da igreja, dentro dos movimentos, dentro das pastorais, essa prática agora tem que ser feita dentro da família. É na família que aquilo que tu aprendeu na tua pastoral, seja ela qual for, tu tem que colocar em prática. Se tu é catequista, agora seja catequista da tua família. Apresente Deus com teu testemunho para eles. Se tu é da pastoral familiar, tu é coroinha, se tu é da legião, apresente a pastoral que você representa agora na tua família. Aí sim, praticas o bem. Porque quando nós deixamos para praticar nossa pastoral só quando nós estamos na igreja, aí é uma pastoral de fachada. Nos comércios, tem que chamar atenção com a fachada, bem bonita. Móveis não sei o quê, casa do sei o quê. Tem que ter uma fachada bem interessante, chamativa,
senão as pessoas não vão comprar. E lá dentro, além da chamada, lá da fachada, dentro tem que ter funcionários que atendam bem, mostrando um sorriso, uma simpatia, para aquela pessoa voltar de novo. Mas se nossas pastorais, nós não mostramos isto, essa fachada que atrai, quando se aproxima não atraímos também, aí dificilmente iremos mostrar isso na nossa casa. Agora, nesse tempo de pandemia que estamos em casa, temos que mostrar aquilo que nós somos. Você veste qual camisa? Qual a camisa que você sua? Então aí, Amós nos permite dizer, se afaste das coisas que não te levam a Deus. Busque a Deus, talvez assim Ele nos tenha piedade de nós. Então Amós, ele mostrava aquele povo que era necessário eles mudarem de conduta para que Deus os perdoasse. Nós temos que mudar a nossa conduta para que possamos encontrar esse Deus. Porque se nós não mudamos a nossa conduta, iremos passar um Deus para outros, um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus distante, um Deus que não ama, um Deus que não perdoa. Mas aí é a nossa visão de Deus que estamos passando para os nossos irmãos, e não a visão de Deus realmente que é. Então, Amós nos alerta para termos uma prática verdadeira para isso. Tanto que ele, livrai-me da balbúrdia dos teus cantos, não quero ouvir a toda de tuas liras. Não adianta louvar o Senhor com belos cânticos, cantar bem, e se é uma louvação de boca para fora. Temos que louvar o Senhor com as nossas vidas. Amós ainda acrescenta, não quero esses teus sacrifícios, esse gado gordo, eu não quero isso. Eu quero que tu mostre realmente que tu és filho de Deus. Então Amós nos ensina muito hoje, nessa palavra de que nós escutamos. E aí nós temos também o Salmo 49, escutai, ó meu povo, eu vou falar, ouve Israel, eu testemunho contra ti. O nosso testemunho tem que ser a favor de Deus, tem que ser a favor da vida e não contra Deus e contra a vida. Quando nós testemunhamos algo que é contra a nossa dignidade de seres humanos, fazendo coisa que é contra a nossa dignidade, estamos contestando aquilo que nós acreditamos em Deus, na vida. Então, o Salmo 49 nos alerta para isso. A nossa também é mais a nossa conduta diante da sua palavra, diante de Deus. E por fim, no evangelho de hoje, Jesus, mesmo fazendo bem, as pessoas ainda não queriam sua presença. Olha que interessante, na região dos Guardarenos, onde Jesus está passando, dentro de um cemitério, tem uma passagem, e tem 2 homens possuídos pelo demônio. E aí todo mundo tem medo, porque quando passa por ali, aqueles homens possuídos acaba agredindo muita gente. Jesus passando, aqueles homens percebem que Jesus é filho de Deus e diz, o que é que você tem aqui? Veio aqui fazer o quê? Não está na sua hora. Aí eles percebem que Jesus tem poder e falam assim, olha, nos coloque ali nos porcos. Eles vão para os porcos, os demônios. Só que, no mesmo instante, os porcos caem ribanceira abaixo, dentro do mar. Aquele povo veio de ficar feliz porque Jesus tinha libertado eles daquele estado de medo, de pânico. Aquele povo, a cidade, se revolta contra Jesus, não pelo milagre, mas pelo lado financeiro, porque perdeu os porcos. Então muita gente fica muito pensando no lado financeiro e se esquece do lado espiritual. O nosso espiritual é o que nos leva à vida eterna. O financeiro nos permite talvez ter uma dignidade de viver um pouco melhor aqui na terra. Mas o que adianta viver bem na terra e perder o que é o precioso, que é a nossa alma? Então a palavra de Deus nos alerta a isso. Hoje nas leituras, nas 2 leituras, no Salmo, a busca constante pelo Senhor. E essa busca constante passa pelo nosso testemunho, aquilo que nós testemunhamos diante de Deus. Se testemunhamos que o Senhor é nosso Senhor, nós ouvimos a sua voz, nós seguimos aquilo que
o profeta nos ensina, como nos diz hoje, praticar o bem, porque talvez assim o Senhor possa ter piedade de nós. Então, não podemos buscar ser bom por medo, devemos buscar ser bom, porque sabemos que a bondade para com o outro nos permite ver no outro o Jesus, o Deus que nós professamos. Então, nesse tempo de pandemia, mostremos para aqueles que estão perto de nós a face humana de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.